galera, sejam bem-vindos a mais um Chupacana Show, onde você encontra informação com descontração. E hoje a nossa convidada especial é uma das rainhas da cana-de-açúcar. Eu vou ler o meu roteiro agora porque é muita coisa. Ela que é referência em pesquisas voltadas à fertilidade do solo, adubação e nutrição de cana. É pesquisadora do IAC desde 1994 e foi a primeira mulher do programa de cana-de-açúcar, certo, minha querida? Certo. Cientista com longa e reconhecida contribuição para o setor, e entre os seus trabalhos destacam-se projetos sobre o uso de vinhaça em cana, além de outras coisas como adubação nitrogenada, calagem e nutrição que nós vamos falar no episódio de hoje. Desde 1998 é secretária tesoureira da STAB, Sociedade de Técnicos Açucareiros e Alcooleiros do Brasil. Então, no sofazinho do Chupacana Show, hoje a nossa querida Rafaela Rossetto. Uma salva de palmas! Você está linda, não somente hoje, como sempre, mas você está especial. Obrigado, Rafa. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Você sabe, Botão, eu sou viúva de Jô Soares, né? Eu não dormia sem ele, né? E tá aqui me lembra muito, né? Esse programa de entrevistas. Obrigado. Eu sou absolutamente fã do Chupacana, assisti quase todos os episódios, os que eu não assisti ainda vou assistir, né? Então é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada. Você sabe que o Jô, quando a gente foi montar aqui o programa, e eu falo isso, que eu sempre brinco não só com o peso, que eu quero ficar igual ao Jô, mas é que a gente foi uma das inspirações mesmo, porque um papo descontraído, com conteúdo bacana. Sim. Então o Jô Soares realmente era muito legal aí. Rafa, obrigado de novo. Só antes eu esqueço de fazer o jabá e o Felipe me xingue. Hoje nós estamos aqui com uma mesa de frios do Monsul, certo, Felipão? Obrigado ao Gabriel Black e o Felipe por essa gentileza e também aqui tomando uma cajibrina com os amigos da cervejaria Campinas, que é muito boa, diga-se de passagem. Você vai ganhar um kit depois, já adiantando. Que delícia! Rafa, começando pelo começo, como eu sempre faço, certo? Você formou aqui em 1981, certo? Sim. Em engenharia agronômica, minha querida. A gloriosa turma de 81. Gloriosa? A gloriosa turma de 81. Todas são gloriosas, não dá pra... A minha não é, depois eu falo por quê. Doutora Lili, fala pra mim, da onde você é e como é que você foi parar, antes da cana, como é que você foi parar no mundo da agronomia, da agricultura, enfim. Olha, eu nasci em Sorocaba, certo, né? 1959, tá? Tenho 65 anos, portanto. Não parece, com todo respeito. E meus pais eram italianos, né? Uhum. E eles foram morar em Sorocaba por um acaso, quando meu pai resolveu migrar para o Brasil. Seu pai é italiano? Meu pai é italiano mesmo. E minha mãe também. Tá. Eles vieram da Itália, meu pai veio em 54, por aí. E a minha mãe veio uns 2 anos depois para casar com ele. Tá. E eles são geração guerra, né? Eles passaram a guerra na Itália, Segunda Guerra Mundial. E aí meu pai resolveu vir para o mundo novo, né? E foi parar numa colônia perto de Sorocaba, uma colônia de italianos que tem em Vila Elvio, Piedade. E aí depois ele acabou mudando para Sorocaba e eu nasci em Sorocaba. Certo. Então eu podia ter nascido em qualquer lugar do mundo, mas eu gosto bastante de Sorocaba. A cidade boa. Cidade ótima, cidade ótima. Mas eu tenho mais tempo de Piracicaba do que de Sorocaba. Então quando eu vim fazer agronomia, eu me mudei para Piracicaba e nunca mais saí de Piracicaba, né? Então eu me sinto mais piracicabana do que sorocabana, na verdade. Mas as duas cidades são maravilhosas. Você falava italiano dentro de casa? Criança ou não? Quando eu nasci, meus pais falavam mais em italiano do que em português. Tá. Principalmente, eles falavam em dialeto do Vêneto, né? Da região de Veneza. Para complicar mais ainda. E principalmente quando eles não queriam que a gente entendesse alguma coisa, aí eles falavam em italiano e em Vêneto, né? Então, isso obrigou a gente a aprender a falar, porque a gente queria entender o que eles estavam falando e tal. Fala um palavrão italiano, chama o Felipe de alguma coisa ali. Ninguém vai entender porra nenhuma. Entende. Entende porque em italiano eles usam muitas blasfêmias, né? Que são palavras feias para a religião, né? Tipo então, porca nona, aquelas coisas que os velhos falam. Porco giuda cane, umas coisas assim meio pesadas, né? Que eles usam bastante. Então, minha avó, porque a família do meu pai veio toda para o Brasil depois também. A da minha mãe ficou na Itália. Tá.
E aí a minha avó também, meus tios, né, falavam uns palavrões pesadinhos assim, que fazem parte da minha infância, né? Mas tá bom. Mas peraí, Sorocaba, Piracicaba, e por que você decidiu fazer agronomia? Ai, olha, na verdade, assim, eu sabia o que eu não queria. Né? Eu tinha horror de medicina, apesar de achar maravilhosa, mas assim, eu não me sentia, tinha medo de sangue, essas coisas assim, então eu falei, medicina não. Eu fiquei assim, eu sabia o que eu não queria engenharias, mas assim, agronomia era algo que me seduzia de alguma forma, principalmente a parte de pesquisa, de laboratório, eu achava bonito isso, mas não tinha nem noção do que era. Família não mexia com coisas agrícolas? Nada. Tá. E então, assim, foi meio que por exclusão, vamos dizer assim, mas eu me encontrei muito na agronomia, gostei bastante de ter escolhido essa carreira, né? Hoje eu sou extremamente grata à minha carreira. Porra, fantástica. Mas peraí, que nós vamos chegar na carreira, eu me lembrei do negócio. Você sabe que a Juliana adora quando vem mulheres aqui, eu também adoro, certo, Juliana? Ela fala, por que você não traz tanta mulher? Eu falei, porque não tem tanta mulher velha, com todo respeito, na cana. É verdade. Certo, Rafa? Certíssimo. Não tem muita mulher com idade assim, né, na cana. E a gente já vai chegar nessas coisas. Como é que foi, na tua época, acho que era mais macho que tinha na agronomia, Muito ou não? mais. Como é que era essa fase de entrar na agronomia e tal, e poucas mulheres, enfim? A minha turma, acho que a gente era 20, 25% no máximo da turma, né? Dos 250, que eram 200 agrônomos, 50 da engenharia florestal, eu acho que tinha no máximo umas 40, 45, nunca contei exatamente, mas não chegava a 50 mulheres. Então, era uma minoria, mas assim, a gente fazia barulho, viu? Não, mas sempre faz, né, Juliana? Sempre Umas faz. mulheradas bonitas da minha turma, as meninas lindas, são mulheres bonitas até hoje, várias das minhas amigas. Então, a gente fez sucesso, né, Exalc? Sucesso? Fez sucesso. Muito bom. Bom, aí você passou na escola e dentro da escola sempre foi já mais para essa parte de pesquisa, como é que conduzia aqui na escola, ou não? Olha, na escola eu tive bastante dificuldade em algumas disciplinas da área de engenharia, né? Mas a área de biológica, botânica, toda a parte de biologia eu gostava mais, fui melhor, né? Então, e também gostava bastante de solos. E no meu tempo a gente tinha uns professores muito bons no departamento de solo, tem ainda, né? Exalc tem ainda, claro. Você pegou o Dematê velho, então? Peguei, professor Dematê foi homenageado da minha turma, né? Legal. Peguei vários professores bons no departamento de solos, e aí então gostava bastante dessa parte de solos, né? E mas na verdade eu comecei com microbiologia do solo, porque eu gostava de laboratório, né? Então eu comecei fazendo estágio no Sena, com a doutora Tsai, que é uma queridinha até hoje. Eu lembro da Elke, era da sua época? A Elke era professora da Exalc, e a Tsai era pesquisadora no Sena, né? E então eu fui lá para a seção do Sena, fiz estágio com a Tsai. Na época tinha a Mariângela, que agora ganhou o prêmio do Nobel da Agricultura. Prize. Porra, que legal. Ela também, ela estava lá, só que ela já estava fazendo mestrado, depois fez doutorado, eu estava na graduação ainda, né? Mas a gente foi amigas nesse tempo. Será que ela vem aqui se não chamar ela? Com certeza, ela é pessoa fantástica. E ela morou em Piracicaba, ela tem histórias bárbaras para contar também. Vou pedir para ela lá, mas vamos lá, não quero te interromper não. Então, daí eu fui para essa área de microbiologia, comecei na microbiologia, gostava muito lá com a Tsai. E depois, quando eu quis fazer mestrado, depois que eu me graduei, eu fui trabalhar com o Yamada. O Yamada tinha uma representação da Potafós, que trabalhava com fertilizantes, com potássio e tal, e eu fiquei trabalhando com ele 2 anos e resolvi fazer mestrado. Quando eu fui fazer mestrado, eu fiquei com o Takashi, que na fertilidade do solo, porque a microbiologia, a Tsai já tinha várias orientadas, ela não podia mais pegar nenhuma orientada, mas sempre fiquei meio ligada a ela também, até hoje. E é isso. Bacana. Aí você engatou lá, você fez o mestrado no Sena. Isso. E depois eu fiz doutorado na Exalc, os solos. E depois você fez pós-doutorado? Um bom tempo depois, eu fui para os Estados Unidos e fiquei lá na Flórida, em Belle Glade. Belle Glade é uma estação da Universidade da Flórida que trabalha com cana-de-açúcar, né, que é uma região canavieira. E aí eu fiquei 1 ano lá com o professor Robert, né, que é uma pessoa fantástica, um amigo querido hoje em dia.
e um americano muito diferenciado da média dos americanos, porque logo que ele se formou, ele foi para a África e acabou gostando de uma enfermeira que cuidou dele, porque ele pegou malária na África. Que bacana. Daí ele se casou com ela e levou ela para os Estados Unidos, né? Montou uma família, tem uma família com ela, tudo. E depois ele morou na Costa Rica, uns 3 anos. Então ele gosta muito de latinos e a gente se dá bem com África e com tudo. Então aí nós montamos um grupo de viagem, professor Robert, com Gaspar Condorfer e família de Gaspar. E Gaspar também esteve lá no mesmo lugar que eu. Gaspar que é professor em Minas hoje. Isso, Gaspar foi professor, agora ele é aposentado. Eu vou chamar ele para vir aqui também, viu? Chama, que também é uma pessoa queridíssima, fantástica, que tem muita história também para contar, Gaspar. E aí, professor Robert, então, aí fiquei com ele 1 ano e sou muito amiga dele até hoje. Ele continua lá na Universidade da Flórida, não está mais em Belgrade, foi para Matriz, em Gainesville. Hoje ele é chefe de departamento e tal. E a gente teve um grupo de viagens que a gente viajou para o mundo inteiro, assim, não, exagero, mas para muitos países. Muitos países. Gaspar, a esposa, professor Robert, a esposa dele, e eu. E sempre levava alguma amiga, ou a Nilza, que trabalha hoje em dia na Embrapa, ou a Maria Emília, que foi professora da Exalc. Então, e teve vezes que foram as duas também. Então, viajamos muitos países juntos, íamos em congresso de cana e na sequência emendava com um passeio turístico. Tomar assim e por aí vai. Muito bom. Coisa boa. Ô Rafa, deixa eu te falar. E como é que foi aí nessa... E aonde entra o IAC no meio dessa história? Como é que você começou? E depois eu quero que você fale, eu nunca perguntei isso para ninguém, acho que nem pulando quando ele veio aqui, a questão do programa Cana, e você como sendo a primeira mulher. Então conta um pouquinho pra gente, para quem vai assistir, o que é isso, como é que você caiu no IAC e o que é o programa? Bom, eu já estava no doutorado e teve um concurso do IAC para pesquisador. Então eu me inscrevi. E os concursos do IAC tinha a área de melhoramento, né, genética, melhoramento, e a área de fitotecnia. Eu me inscrevi para fitotecnia. E aí eu passei super bem, eu passei em primeiro lugar no concurso, mas não tanto por mérito meu, mas mais porque eu já tinha currículo. Eu já estava no doutorado, então isso conta, ponto. E a maioria dos candidatos eram recém-formados, né? Então, e aí as sessões que tinham vaga no IAC, naquela época, não queriam nenhuma mulher. Do quê? Porque essas sessões, eles viajavam muito juntos, iam instalar experimento, alugavam uma casa para ficar todo mundo junto, e eles achavam que uma mulher podia atrapalhar esse esquema que eles tinham. Vai pro diabo que os carregue. Entendi. E aí, como eu tinha passado muito bem, eles tinham que arrumar uma vaga para mim, na verdade. Tá? Então, a cana-de-açúcar tinha o Marcos Landel. A seção de cana tinha tido um problema sério em Campinas, eles ficavam em Campinas e eles brigaram entre eles, os pesquisadores. Tá? E aí dividiu a seção. E o Marcos nessa época, pediu para ir para Ribeirão Preto, porque ele era de lá, né? E pediu para ficar na estação em Ribeirão. E a cana já estava muito sendo alojada em Ribeirão Preto, que até então era Piracicaba o centro, né? Mas eu já estava migrando esse centro de importância para Ribeirão Preto e Marcos foi para lá. Tá. E aí estava super desestruturada a seção de cana. E o diretor, na época, ele falou, não, vamos pegar alguém do concurso novo para trabalhar com cana, para reforçar a equipe, porque cana vai ser uma cultura bastante importante. Já era, mas ele já tinha essa visão de que ia crescer muito a importância da cana em São Paulo, né? E aí, então, eles me perguntaram, você gostaria de trabalhar com cana? Até então, eu tinha trabalhado com leguminosas. E na graduação, eu gostava de adubo verde, aquela coisa assim, meio... romântica. Né? Romântica e tal, né? Daí eu falei assim, olha, pode ser, né? Mas assim, não tinha nem noção do que era a cana, do universo que era, de como que eu ia me apaixonar pela cana-de-açúcar depois disso, né? E aí, então, o Marcos Landel falou que para ele tudo bem, que fosse uma pesquisadora mulher, que ele não tinha nenhum problema com sempre isso. Um fofo, né? Aliás, um querido, Marcos, um querido mesmo. Eu sou, assim, tenho uma paixão pela família toda dele. É tudo bonzinho lá. Todos, meninos maravilhosos, Adriana, a esposa, família toda maravilhosa, né?
E aí, então, o Marcos falou que queria, e aí ele tinha a estação de Piracicaba, que era importante ainda a cana-de-açúcar em Piracicaba, né? E o chefe ia se aposentar. Então, eles me falaram, você quer ficar em Piracicaba? Eu já morava aqui, né? Então, eu falei, ótimo. E aí, então, foi que eu comecei a trabalhar com cana-de-açúcar e aqui em Piracicaba. Mas o Marcos, ele era uma pessoa visionária, ele é, né? E naquela época, ele ficava em Ribeirão, eu em Piracicaba, e ele falou assim, não, nós precisamos juntar mais gente, né? Mesmo que fique em outra seção em Campinas, para trabalhar com cana. E ele montou o primeiro instituto virtual, que a gente nem sabia o que era isso, né? A gente se falava por telefone, e telefone de fio ainda, né? Em 1900 e quando? 94. Instituto Virtual. Porque era assim, o Marcos ligava e aí falava, olha, nós vamos ver os experimentos lá na usina São Martinho. Amanhã de manhã todo mundo se encontra na estrada, não sei o quê. E a gente se encontrava na estrada e ia, era virtual a coisa, sabe? E até a gente ri bastante sobre isso hoje em dia, porque eu falei, Marcos, você vê como você era moderno já naquele tempo. Exatamente, né? E assim foi assim que começou. Daí veio a Leila, que a Leila passou na seção de nematologia em Campinas, né? E aí ela acabou vindo para Piracicaba e ficou comigo na estação. E aí a Leila veio para o programa Cana e aí foi agregando o Hélio do Prado, que era de outra seção lá de Campinas, né? Só nego foda também. A Leila, desde que você falou, a única que falta, por enquanto que você falou, a Leila vai vir aqui também. Sim, Leila. O tatu do Hélio veio. O Hélio queria também. É uma equipe maravilhosa, a equipe do IAC, né? Do programa Cana IAC. E aí esse programa, por que chama programa Cana? Porque o Marcos Visionário, ele já nessa época, ele começou a agregar pessoas de seções diferentes do IAC e também professores de universidade e tal, que ele convidava para se agregar ao programa Cana de IAC. Então o programa ele é alguma coisa maior que o IAC, né? Ele tem como professor de Lermando, de estatística, outros professores que ele foi agregando também para junto do programa Cana IAC. Então, entendi. E deixa eu falar aqui, ó, porque me colocaram, não sei quem que mandou essa história, se foi ela, foi. É verdade que você tomou trote, né, para entrar no programa? Que história que é essa? Não, foi assim. Como eu estava contando, né, o Marcos e os pesquisadores do programa Cana IAC, eles sempre foram, sim, extremamente trabalhadores, né, e Caxias em tudo, tal. Então, acordava às 5 horas da manhã, né, e ia para o campo, tal. E aí, eu estava na primeira semana que eu estava trabalhando no programa Cana IAC e eles marcaram uma visita na usina São Martinho, no campo, para ver experimentos de melhoramento, para mostrar para mim, para mostrar o que era um experimento, e, enfim. Então saímos cedinho de Piracicaba, eu tinha um chefe que também trabalhava com cana, que era o Léo, e aí nós saímos cedinho e fomos para o campo. Aí encontramos o Marcos lá e tal, e aí começou a escurecer o tempo, assim. Tudo escuro. Começou a ficar feio o tempo. E aí, eles olhando a cana, e aquilo chegando, o temporal chegando. Aí eu falei assim, gente, será que não tá um pouco perigoso a gente tá aqui na cana? E eles, João, temos que ir embora, vamos embora. Mas, olhando os materiais e mostrando pra mim e tal, tremia o chão, assim, os trovões, né? Tremia todo o chão. Daí eu falei, será que não é melhor a gente ir embora, né? Porque tá ficando feio e tal. Aí o Marcos falou assim, vamos embora então, vamos embora. E aí, a hora que a gente foi, aquele trovão enorme, assim, nós entramos correndo no carro e fomos embora. Eu falei, eu acho que isso daqui foi um trote, não foi, não? E aí o Marcos falou, bora, olha, foi trote, mas não foi intencional. Foi Ele conta com a ajuda da natureza, pá. Ei, Marquinhos. E na faculdade, você chegou a tomar trote na escola ou não? Como é que funcionava na época? Eu tomei uns trotes muito leves, assim, uns trotes, por exemplo, eu fui em todas as repúblicas, no meu tempo tinha ração balanceada, não sei se chama assim ainda. Chama ração, balanceada, não lembro, mas ração. Tinha ração. E aí eu me inscrevi, porque eu falei, não, tem que conhecer todo mundo, tem que... E aí eu fui nas repúblicas, e tinha umas repúblicas que tinha, assim, eu tinha que fazer, doar uma mechinha de cabelo para a coleção da república, então tinha todo na parede as mechinhas de todas as meninas que foram conhecer a república, né?
E em outra eu tive que fazer uma redação. Então tinha uns trotes assim, mas muito leves, né? Eles meio que tateavam, assim, tentavam alguma coisa, mas eu sempre fui super bem tratada e nunca tive, né? Tenho muitos amigos dessa época ainda. Que bom, não? É, muito bom. Tem umas meninas na minha época que... Sofreram? Eu tive que fazer também pedágio, né? Pedágio eu tinha que fazer. Recolher dinheiro para tomar cerveja depois, né? Bom motivo. Certo. Mas assim, eu falava, os carros paravam, eu falava, olha, a gente está pedindo dinheiro, mas é para tomar uma cervejinha depois. Então quem não enganava ninguém. Ia ser honesto. E tinha República Feminina nessa época? Tinha sim. Tinha. E na minha época nós reivindicamos, me lembro muito bem, o diretor era Salim Simão, professor Salim Simão, e a casa de estudante ela era só masculina. Tá. E na minha época, nós reivindicamos ao diretor Salim Simão que as meninas também mereciam ter direito a lugar na casa de estudante. E aí, então, a partir daí, eles reservaram uma ala. Só pra mulherada. Foi bacana. Ó, falando que nós estamos falando do IAC aqui, que eu me perco pra caramba nas coisas, e teve uma segunda história aqui, que na primeira semana de IAC, o diretor pegou um ponto fraco seu. Que história que é essa daí? Pois é, porque assim, a primeira semana ela foi uma semana de integração, né? Então a gente foi conhecer todas as sessões do IAC em Campinas, algumas estações experimentais e sempre tinha um coffee break, né? Um café com um pãozinho. Oba-obazinho ali. E aí, né, eu sempre fui meio gorducha, né? Então eu não comia nada, né? Ficava meio que disfarçando, assim, eu olhava assim, mas falava, não pegava tal. E aí quando terminava o prazo do coffee break, né? Vamos voltar para a reunião, vamos voltar tal. Aí eu ia lá, pegava aquele pãozinho de queijo desse tamanhozinho assim, né? Pegava correndo, comia aquele pãozinho de queijo e tal. E o diretor percebeu, né? Ele olhou assim, percebeu. Daí na outra vez, no próximo coffee break que ele estava junto comigo, ele ficou só olhando o que eu estava fazendo. E eu conversando com todo mundo tal, e não pegava nada, não comia nada. Né? Tomava só um cafezinho sem açúcar, aquela coisa ali, né? Aí no último minuto, quando eu fui pegar um pãozinho de queijo, ele chegou para mim e falou assim, sai do coxo, Rafaela. Você nunca comia nada, aí do primeiro dia ela... Sai do coxo, Rafaela. E aí isso ficou anos. A Marcos ainda até de vez em quando ele fala, sai do coxo, Rafaela, porque eu... Agora que eu te encontrar comendo coffee break, eu vou ter que falar. Mas você vai sempre me ver meio que de costa, disfarçando, evitando, né? Aquelas delícias todas. Quem que era esse rapaz? Você falou, o diretor da época? O diretor era o Otávio Ticelli. E ele era um homão grandão e ele era bravo pra caramba, difícil, assim, uma pessoa difícil. Mas com a gente, não. E com o Marcos Landel ele gostava bastante, então ele ficava, Marquinhos. E comigo, ele também, assim, nosso santo casou logo no começo. Então, eu podia falar o que eu quisesse pra ele falava o que ele queria pra ele, a gente dava risada e tal, não tinha aquela... Mas depois dessa do coxo também, não, só faltava ele ficar bravo. Foi uma pessoa super querida, assim, pra mim e pro grupo da Cana. Já foi? Ele ajudou bastante a gente. Já foi. Foi jovem, faleceu jovem ainda, como diretor do IAC ainda. Entendi. Ô Rafa, deixa eu falar. Quando eu li aqui a sua... E esse aqui é bom pra corte técnico, viu, Gui? Essa coisa que eu vou falar aqui agora pra você. Eu vou fazer algumas perguntas, na verdade. Quando eu estava lendo sua breve apresentação aqui, está aqui que destaca os projetos sobre o uso da vinhaça. Sim. E hoje, falar de vinhaça, é bacana pra caramba, rico em potássio, e todo mundo quer, relação de usina e fornecedor, muitas vezes é moeda de troca, é um puta negócio, esse negócio de economia circular. Na época não era bem assim, certo? Vinhaça, na verdade, era um puta de um estorvo pra usina, tinha as áreas de sacrifício. O que disse, e provavelmente as suas pesquisas contribuíram para a vinhaça estar onde ela está hoje. Sim. O que te seduziu na época trabalhar com isso? Por que você foi mexer com o negócio de vinhaça? Falou, deixa eu ver o que dá para fazer com isso aqui. Como é que foi? Então, quando eu comecei a trabalhar com cana-de-açúcar, né? Então, o que eu contei, Marcos Landel eu ficava em Ribeirão Preto com melhoramento. E eu entrei para trabalhar com nutrição e adubação. Estava em Piracicaba. Professores que eu tinha maravilhosos na Exalc, né? Era o professor Nadir, da Glória,
que um querido também, e o professor Nadir trabalhava com resíduos. Então, eu fui conversar com ele e falei, professor Nadir, olha, eu vou trabalhar com nutrição de cana e tal. E ele era super amável, ele falou, não, vamos trabalhar com resíduos. Você quer trabalhar com resíduos? Você vai lá na usina, como que chama? Deixa eu ver, Santa Bárbara. Já fechou essa usina. Aliás, fechou um dia que eu estava lá no campo. Santa Bárbara não é a origem da Cosan? Que é a Costa Pinto, Santa Bárbara, não é essa? Mas tinha uma usina lá. Depois eles fecharam essa usina, né? E aí eu fui na usina Santa Bárbara fazer um trabalho de uso de resíduos com o professor Nadir. Então aí eu comecei nessa área de resíduos. E aí sempre gostei bastante dessa área. E aí tinha a vinhaça, né? A vinhaça estava... na minha fase, ela já estava sendo usada como aspersão. Tá. Então ela já tinha passado um degrauzinho ali, né? Porque nos anos 60 ela era jogada no rio, daí foi proibido jogar no rio, porque morriam todos os peixes e tal. Aí eles só tinham as áreas de sacrifício, e nos anos 80, eu formei em 81, tá, né? E entrei em 94, então essa fase já estava mais adiantada. As usinas já estavam aplicando como aspersão, como uma fonte de potássio. Em geral, perto da usina, porque teria que levar ela para longe e economicamente não era muito viável. Então, perto da usina, aplicando como um fertilizante, mas como aspersão, tá, né? E aí, no meu tempo, surgiram umas dúvidas ambientais já, porque eu já peguei essa fase de pressão ambiental, tá, então parar de queimar, né? E coisa de usar a vinhaça sempre no mesmo lugar e tal, será que não tem lixiviação de íons? Aí veio uma portaria da CETESB regulamentando isso, então eu peguei essa fase, tá? E aí as pesquisas que eu desenvolvi foram nesse sentido de medir lixiviação de íons com o uso da vinhaça. E aí a gente mostrou que pode ocorrer umas situações muito especiais, quando o solo é muito arenoso, quando o lençol freático é superficial. Na grande maioria dos casos, não tem problema nenhum de lixiviação de íons quando usa vinhaça, ela é bastante segura, né? Independente da quantidade que você joga ou não, isso é limitação? Depende de N fatores, né? A dose... como tudo em agronomia, né? A dose, o tipo de solo, né? Se é arenoso, se é argiloso. Então, argiloso tem muito mais cargas, os íons ficam mais absorvidos, a profundidade do solo, tudo isso, né? Tudo isso depende. Mas, assim, respeitando a norma da CETESB, na maior parte dos solos, desde que eles não estejam com o lençol muito superficial, toca o pau. Super seguro, não tem problema de lixiviação. É fantástico o uso da vinhaça, né? Reaproveitamento de nutrientes, é uma certa forma de jogar irrigação. E hoje em dia cresceu muito na importância, né? Com todo o uso da vinhaça para biodigestão. Então, hoje em dia é um insumo muito... Você tem essa pegada de trabalho também ou não, Rafa? Para biogestão? Tenho de estudar o biofertilizante depois, né? O novo resíduo que se forma, a nova vinhaça que se forma, vamos dizer assim. Anota aí, Gui. Tem umas lendas, não sei se é lendas, conversa, eu quero ver sua opinião, que falam que, e aí eu tô falando assim de conversa de corredor, tá? Que falam que a vinhaça biodigerida, ela sai eventualmente com melhores propriedades, sei lá qual que é o termo técnico correto, melhor do que quando ela entra. Isso procede, não procede? Ela sai mineralizada, vamos dizer assim, né? Os nutrientes estão... Porque na forma orgânica, você tem nitrogênio na forma orgânica, né? Na vinhaça in natura, vamos dizer assim, você tem fósforo na forma orgânica, nitrogênio na forma orgânica. E depois da biodigestão, eles saem mineralizados, então eles saem mais prontos para a cana utilizar, para a planta utilizar. Né? Pelo que eu estou entendendo, então sai realmente, a tendência é sair melhor. Em termos de nutrientes, sim. Em termos de nutrientes, em termos de prática de utilização, não sei, depende do processo, mas porque você daí tem um lodo. Né? Aí uma borra que fica. Aí você teria que secar, né? Ou então diluir para ficar líquido, para usar como é a vinhaça hoje em dia, né? No caminhão, aplicado na linha. Então, talvez tenha algumas dificuldades de manejo. Tá? Mas em termos de nutrientes, os nutrientes não são perdidos no processo da biodigestão, é só o carbono que é perdido, né?
os nutrientes não são, e eles estão em formas mais já mineralizadas, né? Entendi. Bom, dessa linha técnica, ainda antes da gente voltar para algumas histórias pessoais aqui, antes, Rafa, você ia nas coisas, basicamente tinha lá fertilizante, aí tem herbicida, inseticida, e hoje a gente vai no mercado, inclusive o PCS tem um monte de cliente, de coisas, não vou dizer alternativas, que parece coisa de maconheiro, né? Droga altamente sintética e pura, hein? Pura. Tô chapado até agora com essa porcaria. Pode falar alternativa, mas você tem outras coisas, é bioestimulante, é fitoativador. São coisas que, pelo menos aparentemente, parece que surgiram, entre aspas, ou pelo menos mais elas se popularizaram nos últimos anos. O que você acha dessa quantidade de coisas que tá aí? Tem umas águas de batata primeiro, tem umas coisas que é muito boa, funciona. O que você me fala? Então, eu comecei trabalhando com microbiologia do solo, lembra que eu falei que é o meu estágio? Então eu sempre assim gostei muito da área de microbiologia e eu sei a importância que tem. Só que, assim, da minha época até poucos anos atrás que eu falo uns 10 anos, a microbiologia... Bacana, né? Pouco tempo, né? Bacana, 10 anos, né? Não é nada, né? A microbiologia, ela se resumia a separar alguns micro-organismos, ver se era fungo, se era bactéria. Não tinha a ciência não tinha um avanço para entender os processos que aconteciam no solo. Ou era muito incipiente. Depois, com a biologia molecular que usa para ser humano e coisas assim, as técnicas, né? Elas foram também para a área de microbiologia do solo. Então, aí você começa a entender quais são os genes que entram nos processos. Tá? E aí não interessa muito se é fungo, se é bactéria, interessa quais são os genes que vão interferir no metabolismo do nitrogênio, que vão fazer a cana absorver mais ou menos daquele nutriente. Então, a microbiologia começou a ganhar muita importância. E também se descobriu que os exudatos das raízes, né, são importantíssimos e eles que selecionam todo aquele monte de micro-organismos que vão ficar na rizosfera em volta das raízes. Então a ciência avançou e com esse avanço da ciência também se percebeu que o solo não é só propriedades físicas ou propriedades químicas, que aquele monte de micro-organismos que está ali tem função e estão atuando, né? Então, por que não usar em favor da produtividade ou da cultura, né? Então é uma área que está em amplo crescimento e assim, a gente não está naquela dúvida de se funciona ou não, é como funciona. Entendi. Tá? Mas eles funcionam. Então muitos desses produtos biológicos aí tem que começar a separar o joio do trigo, né? Picareta deve ter por meio, tem tudo lugar. Exato, Então a gente está nessa fase assim de desenvolver mais a ciência, mas entender os processos e colocar esses processos para trabalhar a favor da cana-de-açúcar, no caso. Entendi. Você acha que isso aí tá... Porque uma pauta que eu ouço cada vez mais, e eu entendo parcialmente, depois eu não entendo, é o negócio da cana regenerativa. Isso aí tá dentro desse contexto? Até se você puder explicar para a turma aí, depois a gente dá um corte e manda, porque isso é uma pauta que está em alta, né? Querendo Sim, é porque a agricultura como um todo, né, ela deixou de ser simplesmente produzir e ter alta produtividade. Ela tem todo um contexto, tá? Ela tem que ser ambientalmente correta, ela tem que ser socialmente justa, economicamente viável. Nossa, que né? golaço, hein? Eu sempre falo, não, é isso aí, ficar falando só de produtividade vai cagar. Isso é agricultura regenerativa, tá? É aquela que se preocupa com a produtividade, com a continuidade para sempre daquele processo do solo, de existência, você não pode degradar, e também tem que se preocupar com os trabalhadores, com as pessoas que estão ali, que vão conviver com a atividade, né? Então, essa é a agricultura regenerativa que eu entendo. E nessa agricultura regenerativa, quanto maior a biodiversidade, melhor, tá? Você tem mais genes no processo. Então, não só micro-organismos, mas outras plantas, outras culturas. Se você puder ter intercalado ou rotação com outra cultura, você está trazendo mais genes para o processo. Isso dá uma maior resiliência, tá? E isso te dá ajuda a perpetuar a atividade naquele talhão, naquele local, né?
Então a gente vê assim, a cana ela é fantástica nesse sentido. A gente tem aqui em Piracicaba talhões que tem mais de 120 anos produzindo cana-de-açúcar. E nem era ainda com tanto esse conceito de ambiental, porque isso aí é meio que anos 90 para cá, né? Mas mesmo assim, né, a cana consegue se manter. Se a gente fizer direitinho, vai não só manter, como melhorar ainda o solo e o ambiente. E tem gente que faz direitinho, hein? Faz. Tem muita gente que faz direitinho. Tem muita gente. Nosso setor tem muita gente. Tem um monte de gente ruim pra cacete também, mas tem uns nego bons. Não, eu acho bacana isso no setor, porque o setor emprega muitos agrônomos. E nós temos agrônomos que fazem questão de fazer tudo direitinho. Não, tem uma isso turma que é legal. caprichosa mesmo, cara. E no fim você voltou com o negócio de rotação lá que você queria no começo da sua carreira, você lembra? De rotação de cultura, que você falou, não, eu gostava disso, aí encaixou. Verdade. Os adubos verdes. Não, isso aí eu acho que é fantástico. Como eu disse, né, deve ter umas águas de batata pro meio do caminho dessas novas tecnologias, não tenho dúvida, né? Mas tem uma revolução aí acontecendo. Tem uma revolução, tem um universo a ser descoberto. Você sabe o que eu brinco, né? Eu dou muita palestra, assim, para essa turma como eu disse, né, de empresas, que daí eu vou mostrar o custo de produção lá. E às vezes eu não consigo entender, muitas vezes, a resistência que o pessoal tem de, pelo menos, conhecer as tecnologias, porque ele fala, não, é mais custo que está para ele. Fala, cara, se você juntar todos os insumos da cana, dá 25%. Todos os insumos, bicho, que está sendo utilizado hoje. Você fala, cara, será que não vale a pena testar um negócio? A Leila vai vir aqui e vou falar de nematóide. Faz trocentos anos que a Leila estuda nematóide. Agora parece que a turma está acordando para ver isso daí. Eu vou até perguntar para ela por quê, qual que é essa letargia, tá? Mas é um pouco disso. Deixa eu te falar aqui, que eu quero pegar dois momentos aqui, voltando um pouco para a questão de carreira. Está aqui de novo no seu mini currículo que desde 1998 você é secretária da STAB, então eu queria que você contasse um pouquinho o que a STAB faz, como é que você foi se meter nesse negócio. E aqui depois também o pessoal saber que desde 2024, né, você falou que é um negócio recente e membro da Academia Brasileira de Ciências Agronômicas, certo? Queria então que você contasse um pouquinho desses dois, entre aspas, cargos aí, podemos dizer assim, que você ocupa. Vamos lá. Tá, então logo que eu comecei a trabalhar no programa Cana do IAC, a gente pensou em fazer um evento em Piracicaba, uma semana da cana-de-açúcar, porque o IAC sempre incentivou a fazer dia de campo, encontros técnicos e assim. E aí a gente pensou em fazer uma semana da cana-de-açúcar, né? E aí o Marcos Fará, que é da cooperativa hoje. Marcão? Bigodudo? Parece o Leôncio. Vai vir aqui também. Marcão querido também. Marcão, ele tinha acabado de entrar na cooperativa. Então a gente fez um contato e eu falei, Marcos, vamos fazer um evento de cana-de-açúcar em Piracicaba, vamos fazer uma semana. Aí Marcos gostou da ideia e eu e Marcos, nós organizamos a Leila junto, o professor Caetano Ripoli, que era da Exalc, também super conhecido, foi seu orientador. Foi. Então, Caetano se agregou depois e ajudou a fazer os outros. Nós fizemos acho que uns 4 anos essa semana da cana-de-açúcar. Tá. E aí, Zé Paulo Stupiello era presidente da STAB. E aí, semana da cana-de-açúcar em Piracicaba, ele foi, né, participar, foi assistir e tal, e ele me viu lá, coordenando e trabalhando e correndo atrás das coisas e tal. Daí ele falou pro diretor, Otávio disse, eu quero essa menina na STAB, comigo lá, trabalhando na STAB. Daí ele me convenceu a ir para a STAB, aí teve uma eleição de diretoria, ele me colocou, e aí eu fui eleita e foi ficando, e tô lá até hoje. Que legal. Aliás, um parênteses. Quantas vezes, Rafa, nós tentamos trazer Zé Paulo aqui para sentar no sofazinho? Pois é, ele tá um pouco arredio, né? Não, eu vou fazer um abaixo-assinado para trazer esse velho aqui, certo? Então, ele tem tantas histórias fantásticas do setor, porque ele acompanhou, né? Ele acompanhou o crescimento do setor canavieiro, as usinas, a instalação do Proálcool. Ele tem muita história para contar. Depois que Erickson Marino... Que é amicíssimo dele. Deve ter 130 anos. O segundo entrevistado do Chupacana veio aqui e falou que
que o Zé Paulo era o headhunter na época dele, que encaixava as turmas. Eu falei assim, não é possível, ele tem que vir aqui, eu vou pedir pro Erickson ligar pra ele. Você é muito amiga dele, né, Rafa? Sou. Assim, Sou. todas as oportunidades que pelo menos eu encontro Sou. ele, você tá... E isso nasceu em 98 daí? Isso. Entendi. E aí a gente está assim, desde 98, a STAB, o objetivo dela é promover um intercâmbio técnico, científico entre os sócios e entre as pessoas do setor, na verdade, né? Então a gente fez muitos cursos, fizemos congressos internacionais, fizemos congressos nacionais. Enfim, o objetivo da STAB é esse. Tem a revista da STAB, Sim, né, muito que é boa. uma revista, a única revista do setor canavieiro, a mais velha, ininterrupta no mundo. Que bacana. Até um tempo atrás que a gente recebeu um prêmio por isso, a revista da STAB. E Zé Paulo tem muitos méritos nisso, né? Ele construiu a STAB, ele participou da ata de formação, ele era aluno da Exalc, quando a STAB foi formada no departamento zimotécnico naquele Vai tempo. vendo. Né? E ele era aluno, e ele foi lá e assinou a ata de criação da STAB. Que bacana. Inclusive, bom que a Rafa explicou qual que é o objetivo da STAB, porque às vezes o pessoal vai em evento, vê a revista, e eu sou associado, né? E assim, bom. muito bacana associar. Não, e quanto que é? É barato, né? É uma anuidade, relativamente barato, uma anuidade lá, e ajuda na divulgação. E o conteúdo da revista é muito bacana, bem técnico, né? O Paulão Figueiredo, que saiu o Sim, episódio escreve agora, na revista pra tem uma coluna gente, lá. isso mesmo. Muito E assim, legal. a STAB, ela pretende ser a casa de todos nós, né? Então, seria muito bom se todos se associassem, porque ela é a nossa casa. Então, quando a gente está em eventos que tem lá o nosso stand da STAB, por favor, visitem, entrem, é a casa de todos nós do setor. E tem uma biblioteca muito bacana Tem uma também, né? biblioteca, sim. Está digitalizado alguma coisa já ou não, Rafa? A revista STAB totalmente. Não, mas e a questão da biblioteca? Tem Não, alguma ainda não. coisa ou não? Toda não. Não, tá começando. Começando a digitalizar. Isso é legal. E a da Academia Brasileira de Ciências Agronômicas? Então, a Academia Brasileira de Ciências Agronômicas, ela foi revitalizada, ela é antiga já, nem me lembro de quando ela é, mas ela ficou muitos anos parada. E ela foi revitalizada nos últimos 3, 4 anos, e no final do ano passado eu fui escolhida, não sei, fui convidada, não sei exatamente, para fazer parte. E lá só tem gente, só tem agrônomos top. Maria Ângela, Concordo. por exemplo, é uma delas, né? E eu sou pequenininha, mas assim, o objetivo dela é também promover o intercâmbio entre os agrônomos, mas mais que tudo, cuidar da carreira da agronomia, de agrônomos, né? Então, escolas que estão precisando de uma revitalizada, enfim, o próprio currículo, então a gente A opina. grade, você vai lá e ajuda a dar um Isso, banho. esse é o objetivo da academia. Que bacana. E parabéns pela escolha aí da cadeira. O Felipe tinha anotado aqui, tem número a cadeira, né? 77, E quantas são? 100. E aí tem uns negócios de padrinho, né? Que Tem, não é isso? porque só tem vaga quando alguém faleceu, as né? botas. Quando alguém faleceu. Entendi, muito bom. Ô Rafa, você tem alguma coisa que eu esqueci de perguntar, de carreira, alguma coisa que você se lembra? A gente se encontra em diversas palestras, certo, Felipão? E tem uma história aqui que eu estava deixando de perguntar, mas acho que eu vou perguntar agora. É verdade que estourou um zíper seu numa determinada palestra? Então, né, a carreira de palestrante é uma coisa assim. Quando eu passei no instituto, no concurso do Instituto Agronômico, eu fiquei tão feliz porque eu queria muito esse emprego, essa vaga, que eu prometi para mim que eu nunca ia negar ensinar alguma coisa que eu soubesse, que eu tivesse aprendido para ninguém. Né? E essa promessa minha, hoje em dia, ela é meio pesada, porque eu tenho o setor cresceu muito, né? E às vezes me convidam pela palestra lá, e aí eu falei, não, eu não posso falar não, aí lá vou eu, né? Mas uma das primeiras palestras que eu fui convidada foi até um evento da STAB em Ituverava. Tá. E eu era assim, foi bem logo no começo aí, né? Eu era mais novinha ainda. E aí eu fui de manhã, peguei o carro, fui levar meu filho na escola, no CLQ, daí ele falou assim, mãe, dá um dinheirinho para eu comprar um lanche? Eu falei, pega aí, filho, pega na bolsa e tal. Ele pegou a carteira, pegou o dinheiro e botou a carteira, não pôs dentro da bolsa. Bom, deixou ali. Daí eu cheguei na estação, mudei para o carro oficial,
Peguei a bolsa e fui. A carteira não foi junto. Quando eu cheguei no primeiro pedágio, cadê o dinheiro para pagar o pedágio? Não tinha dinheiro. Eu punha a mão assim, a mão procurando na bolsa, né? E nada. Chegou lá, na catraca, aí eu não tinha sem parar ainda, né? Você tinha que pagar o pedágio. Daí eu falei, moça, não tem dinheiro. Daí a moça falou, por sorte que eu sou meio desorganizada, eu tinha um talão de cheque jogado na bolsa. Eu peguei o talão de cheque, eu falei, pode pagar com cheque? Ela falou, pode, mas tinha que escrever um monte de coisa no cheque, né? Tinha que escrever o nome da empresa ali, bom, foi meio complicado. E parou um caminhão atrás, e o caminhão eu já ficava, sabe, porque eu estava demorando muito para passar, né? Não passava de jeito nenhum. Bom, daí eu dei o cheque. Daí eu falei assim, bom, daqui até Ituverava deve ter uns 5 pedágios. Já vou deixar pronto. Só que eu só tinha 2 folhinhas de cheque. Tá bem preparada. Aí, bom, deu tudo errado esse dia. Aí eu peguei e falei, bom, passei no segundo pedágio, dei o segundo cheque, aí tinha um grau. Aí eu falei, bom, parei lá no grau e fui pedir pro gerente se ele descontava um cheque para mim no valor dos pedágios, para eu poder passar os pedágios e chegar em Ituverava. Aí o cara ficou meio assim, olha, eu não faço isso. Falei, moço, pelo amor de Deus, eu não trouxe dinheiro, como é que eu vou passar no pedágio? Senão eu não posso sair daqui, eu vou ficar aqui o dia inteiro. Daí ele pegou e falou, tá bom. Descontou um cheque para mim, me deu o dinheiro, consegui chegar em Ituverava. Aí eu cheguei lá, e aí tava um calor infernal, tava um calor e tal. E o Zé Paulo Estupielo, ele já estava lá do dia anterior, que ele foi no dia anterior. E eles estavam na casa de hóspedes da usina Junqueira. Aí eu fui lá na usina Junqueira, na casa de hóspede, tomei banho, pus uma outra roupa, tal, e cheguei para apresentar, ia começar às 2 horas da tarde o evento, a minha palestra era a última. Aí eu cheguei, quando eu olho assim, eu tinha tomado banho, tal, tava tudo bonitinho de camisa de seda, quando eu olho assim, o desodorante manchou toda a camisa. E eu já tinha cumprimentado todo mundo, já estava lá no evento, tal, daí eu peguei e falei, nossa, eu não posso apresentar a palestra desse jeito, tudo esquisito, tudo... Daí eu peguei, voltei lá na usina Junqueira, na casa de hóspedes, peguei minha mala, peguei outra roupa, troquei de roupa e fui. Cheguei lá com outra roupa, todo mundo olhando, né? Porque, imagina, quase não tinha mulher no setor, era uma das poucas e ainda chega com uma roupa, daí troca de roupa, todo mundo olhando, que alguma coisa é esquisita, né? Aí eu tava com uma calça social, né, bonitinha e tal, e a blusa chegava até a metade, assim, uma blusa branquinha que eu pus, tal, chegava até a metade. Muito bem, fiquei lá, tal, apresentou o primeiro, apresentou o segundo palestrante e tal. Uns 15 minutos antes da minha palestra, eu falei, deixa eu ir no banheiro, né? Deixa eu ir no banheiro, porque vontade de fazer xixi, deixa eu ir no banheiro. Aí eu fui abrir o zíper, quebrou na metade, assim, o zíper quebrou. Aí nem ia para cima, nem ia para baixo. Ficou aquela... E eu morrendo de vontade de ir no banheiro, e eu falei, meu Deus do céu, e agora? Não dá tempo de eu ir trocar de calça de novo, não dá tempo. Você imaginou se desse e falasse, essa mulher deve ficar tão doida. Aí, conclusão, né? Eu peguei, puxei a blusa assim um pouquinho, né? E cobriu, né? Cobriu aqui um pouco o zíper e tal. E aí eu fui apresentar a palestra, e eu ficava mais preocupada com a blusa, né? Que eu fiquei a palestra inteira preocupada com o zíper quebrado, né? Com o zíper puxando a blusa tal para não aparecer. Tá bom, apresentei, nem sei como é que foi essa palestra, não lembro nada. Terminou a palestra, eu precisava ir no banheiro, porque eu já estava com vontade antes. Ah, você não tinha mijado ainda? Não, porque parou na metade, assim, então nem descia a calça e nem subiu e eu deixei ali, né? Mas não conseguia descer porque o zíper ficou quebrado ali. Aí, quando terminou a palestra, eu precisava ir no banheiro. Daí eu fui no banheiro, quebrei o zíper com tudo, assim, né? Ranquei para poder ir no banheiro. E aí eu fiquei demorando, porque eu falei, espero que todo mundo vá embora, né? Para poder sair, porque daí ficou tudo aberto. O zíper quebrado mesmo, né? Tudo aberto, assim. Aí eu peguei a pasta do congresso e saí com a pasta, assim, mas eu demorei bastante tempo. Eu com a pasta bem aqui na frente, assim, escondendo o zíper quebrado, né? E demorei um tempão no banheiro. Quando eu saio, ninguém foi embora. Todo mundo estava lá esperando para dar os parabéns. E eu segurando a pasta, tinha que ficar assim, né? Com a pasta aqui. Sem contar. Vexame. A nego achou que você estava com caganeira. Demora no banheiro?
Aí a gente foi embora, daí a gente ia dormir na casa, na casa da usina, mas aí o Zé Paulo falou, ó, vamos embora, são 6h30, dá tempo de chegar em Piracicaba, tal, vamos embora. Eu falei, tá bom. Aí parou para jantar, aí a Rafaela desce com a pasta, certo? Na frente para jantar, ele gostava de parar, o Zé Paulo sempre gostou de parar no castelo, comer churrasco no posto. Você tá com mau gosto também, Zé Paulo, né? Não, ali era bom, era bom. É uma delícia lá. É, uma delícia. O Castelo Plaza aqui em São Carlos? É. Não, maravilhoso. É, bom cacete. exatamente. Daí a gente parou aí, eu com a pasta na frente aqui, porque com a calça tudo arrebentado. E essa Mas foi... até então ele não tinha, ninguém tinha percebido? Ou você daí Ah, abriu o devem jogo ter com ele? percebido, não sei, né? Nossa, que bruta vexame que eu passei. Ah, mas acontece, quem não tem umas histórias boas pra contar de que deu cagada aí? Só que se sou eu já falo, ó, moçada, alguém empresta uma blusa que tem que Comigo pôr. já aconteceu de tudo nessa vida de palestrante, né? Uma vez fui para Maceió dar uma palestra também no evento da Stab lá do Nordeste, comprei um vestido bonitinho e tal, 7 horas da manhã, aí comprei uma sandália nova. Aí eu cheguei 7 horas da manhã, tomei banho, pus o vestido, fui pôr a sandália, 2 pés direitos da sandália, na loja. Aí falei, pô, plano B, tirei o vestido, foi de outra roupa, tive que pôr outra roupa porque não tinha sandália para pôr. Enfim, já me aconteceu de tudo na vida de Você, palestrante. pelo jeito, é vaidosa pra caramba também, né, Rafa? Não, que nada, sou nada. Aliás, uma das coisas que eu adoro da agronomia é poder trabalhar de calça jeans e camiseta, né? É uma das melhores coisas da nossa profissão. Isso é bom demais mesmo. Isso é bom demais. Quanto tempo temos de gravação, Juliana, para eu me controlar? 50 minutos. Ah, então tá de boa. Ó, tem mais uma história aqui que eu vou pegando, que foi anotada, que você falou que você viajou pra caramba. Você fez muita viagem técnica? Que você fez com aquela lá que você fazia com aquele grupo de viagens. É. E aí o Felipão anotou aqui pra mim uma viagem da Índia, em Uttar Pradesh. Você não vai falar que você também tomou água e ficou cagando lá, igual o Jaime Figuerucci falou pra nós, vomitando. O que aconteceu nessa daí? É Uttar Pradesh? Como é que fala isso aqui? Em Lucknow, em Uttar Pradesh. Uttar Pradesh é o estado. Tá, na Índia. Na Índia. E aí? O que deu? E aí, assim, como eu sempre fui em congresso, coisa assim, eu fiz amizade com um professor indiano, que é o professor Solomon, uma pessoa maravilhosa também, um gentleman. E o professor Solomon um dia me encontrou e falou, Rafaela, o ano que vem, em fevereiro, tem 60 anos do Instituto em Lucknow. Você não vai lá na nossa festa dos 60 anos, apresenta uma palestra, alguma coisa? Eu falei, tá bom, eu vou. E daí ele falou assim, olha, então faz o seguinte, você compra a passagem em São Paulo, né, na tua casa, depois a gente te reembolsa. Escolhe o melhor voo, beleza, tal, e vem. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei, comprei pela Emirates, foi até Dubai, e lá em Dubai tinha um voo direto para Lucknow. Lucknow é o norte da Índia, uma cidade pequenininha, num estado pequenininha assim, para a Índia pequena, né? Acho que é uma Piracicaba, talvez. E num estado agrícola, né? Um estado que não tem turismo e tal. Bom, aí então cheguei em Dubai, beleza, né? De Emirates, tudo ótimo e tal. Coisa fina. Fiquei lá esperando, fui para o portão de embarque, era Indigo, né? Uma companhia que fazia Dubai, Lucknow, direto para Lucknow. Aí era 3 horas da manhã o voo. Aí eu fiquei ali e tal, a hora que chamou, só tinha homem. Tinha assim uns 250 homens, mas não era homem, era assim, trabalhadores mesmo, estivador, daqueles. Eram indianos que tinham ido para Dubai trabalhar nas petroleiras, lá nas. Fedor então do caralho que tava, não? Não, era gente bem simples assim. Tal, né? Tá, não era que tava acabando de sair assim. Tava também, mas assim, era um pessoal bem. Caticinha. Bom, aí só tinha eu de mulher. E aí chamou para embarcar. E eles olhavam para mim, né, com aquela cara, que essa mulher vai Nunca fazer viu em mulher Lucknow, na né? vida? Sozinha em Lucknow. Daí eu entrei na fila lá no meio e tal, entrei na fila e fiquei esperando. Aí eu escuto o comissário lá, Lady, please. Aí eu falei, Só tem eu, né? Fui lá, né? Daí ele falou assim, pra onde você vai? Você é Lucknow? Deixa eu ver. Pegou meu cartão de embarque e falou, espera aí. Tal. Aí ele foi lá e me mudou. Eu estava num número qualquer lá no meio do avião, ele me mudou lá na frente e não pôs ninguém do meu lado. Era aqueles aviões 3 e 3, né?
Me pôs lá sentada na primeira fileira, sem ninguém do meu lado. Parecendo um menor desacompanhado. Aí, tá bom. Aí eu fui, aí sentei lá e todo mundo entrando no avião e olhava pra mim e tal. Bom, daqui a pouco chegou um rapazinho e pediu pra sentar na janela. Eu fiquei no corredor, se podia sentar na janela. Eu falei, pode, claro. Daqui a pouco veio o comissário e falou assim, ele está te importunando alguma coisa? Eu falei, não, de forma alguma, tá tranquilo e tal. Aí ele dormiu ali, ele encostou, dormiu, eu fiquei na minha e tal, chegamos em Lucknow. No que chegou em Lucknow, essa história é comprida, hein? No que chegou em Lucknow, minha mala não chegou. E eles tinham todos, tipo, sacos, né? Sacos de algodão com roupa dentro, eles não tinham mala, né? Esses trabalhadores. E aí eu fiquei, e todo mundo pegou, foi embora e tal, e a minha mala não chegou. Aí chegou um funcionário e ele falou assim, eu falei, olha, a minha mala não chegou. Aí ele falou, mas tem certeza? Eu falei, tenho, que a minha é uma mala mesmo, uma luggage, não é um... Não é um saco. Um bag aí, não. Daí ele falou assim, perguntou pra mim, vem alguém buscar você aqui no aeroporto? Eu falei, vem sim, ou motorista, ou não sabia quem vinha, mas alguém ia. Ele falou, tá bom, então eu vou sair com você. Aí saiu comigo, e aí eu vejo o professor Solomon, com o motorista, com uma cara de preocupado lá, né? Porque já tinha saído todo mundo do voo. E eu fui a última a sair, porque eu tive que preencher o papel, dizendo como que era a mala. E a mala não foi mesmo? Mala não chegou. Daí, ele explicando, o rapazinho explicando pro professor Solomon e tal, e indiano, você sabe, quando eles ficam assim, ó, balança a cabecinha assim, que não é nem sim nem não, né? Eles têm um jeitinho assim, estou entendendo, eles só dão uma balançadinha assim. Eu via só o professor Solomon fazendo assim, né? Com essa cabeça balançando assim. Bom, aí ele conversou e tal, daqui a pouco ele olhou para mim e falou assim, welcome, Rafaela, não se preocupe, a sua mala não vai chegar, então sua mala vai chegar na quinta-feira, era domingo, porque o próximo voo era só na quinta-feira, né? Então, não se preocupe, nós vamos resolver tudo, eu vou levar você pro hotel, 7 horas da noite eu vou te buscar pra gente comprar algumas roupas pra você, alguma coisa pra você. Eu falei, tá bom. Aí ele me levou, e ele é um super gentleman. Quando foi 7 horas, ele estava, o motorista e um segurança. Mas caralho. Fomos no shopping. Eu sei que era segurança porque eu punha a bolsa para cá, o cara vinha aqui atrás da minha bolsa. Eu punha a bolsa pro lado de cá, o rapaz vinha para esse lado e ficava aqui. Então eu falei, epa, esse cara tá tomando conta, né? E aí os três no shopping, né? E eu, o professor Solomon, o motorista e o segurança e eu andando no shopping. Então eu na frente, eles assim, o professor do lado e os outros dois atrás. Aí parava numa loja, aí ele falou assim para mim, olha, Rafaela, eu tinha um blazer de lã que eu tinha levado, porque em fevereiro na Índia é frio. Ele olhou para mim e falou assim, você tá com esse blazer, o que você acha da gente comprar uma calça preta e uma camisa assim florida, uma camisa colorida para abertura? E depois a gente compra uma calça jeans, você pode comprar aquelas batinhas indiana. Estilista, comprida. então, Índia. Olha que graça. Daí ele falou assim, essa batinha são as solteiras que usam, mas ninguém não precisa saber, ninguém sabe. Você vai ficar bom pra você vai ver. E tá bom. Daí ele ia na loja e ele conversava lá, daí as moças desciam, olhavam pra mim, meio tamanho e tal, aí comprou a calça preta com a camisa. E ele falou assim, o que você acha de pôr um fuller, uma echarpe, pra ficar mais chique? Uma echarpe, aquele lenço que põe aqui assim no pescoço, tá. No frio, né? Estilo isso aqui. Não, do cowboy. Isso aqui eu vou falar depois. Um echarpe. Daí... Põe um echarpe aí na edição, porque eu aposto que um monte de gente não sabe o que é. Eu não sei. Aí ficou chique, né? Ficou bonito e tal. Eu fui na abertura com essa roupa, tudo bonitinho e tal. Aí comprou uma calça jeans, comprou 2 batinhas, para esperar até na quinta-feira, quando ia chegar a minha mala, né? E daí, beleza, fomos pro evento, tudo bem, aí deu tudo certo, apresentei a palestra, fiz maior sucesso lá, porque na Índia não tem loiros, né? E cabelo liso também, loiro, então vinha aquela criançada, porque teve visita no instituto, né? Por causa dos 60 anos no instituto. Então tinha uma feira, tinha bastante movimento, e as crianças chegavam e ficavam, golden hair, e queriam tirar foto comigo, bom, tá bom. Aí terminou, o professor Solomon me levou no aeroporto, né?
Aí indianos também, eles gostam muito de fazer homenagem, então ganhei um troféu enorme, um outro que tem um reloginho. Aí eles também me deram uma foto, né, que vem num albinho, então uma foto com todos os participantes e um agradecimento, né? Bom, eu enfiei tudo na mala e fui embora. Aí o professor me deixou lá na frente do aeroporto. O aeroporto de Lucknow é uma salona enorme, tem a máquina de raio-x e os portões ficam tudo, 2 portões, é um aeroporto pequeno, todo mundo junto lá. Aí eu peguei, passei a mala no raio-x, o cara falou, vou precisar abrir sua mala porque tem alguma coisa estranha. Eu falei, pode abrir, então. Aí ele tirou os troféus, né? Os troféus tudo de metal, grandão, assim, aquela coisa. Ele falou, o que é isso aqui? Eu falei, olha, isso aqui é uma homenagem que eu ganhei. Mostrei a foto. Começou a juntar gente ali. Juntou um monte de gente. Daí os caras pegavam o troféu foi passando de mão em mão, não sei o quê. Aí eu mostrei a foto, tá vendo? Eu recebi aqui na foto. Aí eu falei, que bacana, não sei o quê. E todo mundo olhando. Daí o cara falou, pode ir. Só que meus troféus estavam tudo distribuídos no povo lá que ia embarcar para Dubai, né? Que era o voo de volta. E aí eu peguei e falei, então... Aí ele foi lá e pegou, né? Falei, minhas coisas, tal. Pegou, pus na mala, fechei e embarquei. E essa foi a minha viagem louca para a Índia. E eu gosto muito, muito da Índia. Fui outras vezes. Eu não conheço lá ainda, preciso ir. A Índia é uma experiência de vida. Pois é, eu já ouvi falar. E te falaram por quê da preocupação daquele puta monte de homem, os diabos lá e segurança, que é perigoso? O que é? Porque a Índia ela tem ainda problema de estupro e coisa assim, né? Inclusive em ônibus dentro das cidades e coisa assim. Então eu acho que eles viram, né? Eu única mulher num avião com 250 homens, então eles me puseram lá na frente, me trataram que nem uma rainha, assim. Tudo bem. Deixa eu te perguntar, todo lugar que você vai, você sempre foi uma das primeiras mulheres, né? Na escola, no IAC e o diabo aí. Você sofreu algum tipo de preconceito nessa trajetória ou não? Nunca teve nada? Olha, algumas vezes eu sofri leves assédios. Chavequinho. Mas assim, eu sempre fui super bem recebida no setor canavieiro, muito bem recebida nas usinas, e em todo lugar que eu fui, sempre fui, o meu grupo do IAC, fui super bem recebida com os pesquisadores de cana, eu nunca tive problemas desse tipo, não. E nas usinas eu tive sempre assim, sou super grata, porque eu sempre tive muita abertura. Quando eles não puderam me ajudar, eles falaram, olha, nesse momento a gente não tem como te ajudar, mas sabe, quem sabe ano que vem, volta, fala aqui com a gente, alguma coisa assim. Então sempre tive muito portas abertas, eu sempre muito bem recebida. Muito bom. Eu esqueci alguma coisa aqui, Felipe, de perguntar? Você que está com coisa. Você quer falar mais alguma coisa aqui, Rafa? Das coisas que eu esqueci, técnica ou de história? Tem coisa ainda, calma. Que eu só estou tentando me relembrar aqui. Acho que não. Você quer perguntar alguma coisa, bicho? Não? Tudo certo? Tá bom. Bom, se não temos, nós chegamos num dos momentos mais legais aqui da entrevista, mais ou menos 1 hora, certo, Ju? Que é o Vale a Pena Chupar de Novo, certo? Ai. Então, eu vou pedir gentilmente para o Kevinho preparar as nossas fotos, mas antes que o Kevinho prepara, um cara que colaborou muito para a nossa entrevista, queria inclusive agradecê-lo, é o seu filho, Guido, certo? Um beijo para você, tá, Guido? Eu não o conheço pessoalmente, espero que depois dessa entrevista aqui a gente se trombe em algum lugar. Inclusive, queria te agradecer que a sua mãe me trouxe um presente aqui, ó. Filma aqui para mim, Ô Kevinho, faz favor, olha aqui que eu ganhei da Rafa, que é Luke Procurado, certo? O que ele faz aqui? Vamos aproveitar e fazer um jabá. Aliás, um beijo, obrigado aqui pelo presente, só. E, aliás, viu vocês, os próximos entrevistados que vêm aqui no Chupacana Show, é assim que age um entrevistado, ele traz presentes para mim, né? Pra gente colocar aqui. Então, por favor, utilizem a Rafa como exemplo. Explica aqui pra gente, Rafa, Então, o meu filho, ele é engenheiro elétrico, né? Ele está lá em Florianópolis, ele mora lá, trabalha na universidade. Também, esse lugarzinho que a turma arruma para morar, né? E aí, ele desde pequenininho, desde criança, ele sempre desenhou muito bem. Ele nasceu com o dom do desenho. Eu sempre falo que enquanto as crianças faziam aqueles hominhos assim, ele já tinha uma espadinha, já tinha o fundo trabalhado. E ele sempre gostou muito de desenho. E
com a idade, crescendo e tal, ele foi muito para a área de quadrinhos. E hoje em dia ele tem essa editora, que chama Trem Fantasma, que é uma editora de títulos importantes e títulos para colecionadores. Ele tem, junto com um grupo de amigos, esse hobby, né? E ele é colecionador de quadrinhos, ele sabe tudo de quadrinhos, né? Ele escreve em blogs de quadrinhos, faz entrevistas, tudo. É o hobby dele. E ele faz também. Mas ele vive disso aqui ou não? Não, ele é engenheiro elétrico. Engenheiro elétrico, trabalha com engenheiro elétrico e esse aqui ele faz... Esse é o hobby, esse é o que ele faz de domingo, coisa assim. Mas que legal. Não, é porque tem gente, né? E, puta, muito legal aqui, ó. Deixa eu abrir quadrinhos, ó. Filma aqui de novo, Kevin. Aqui, ó. Muito bom. Obrigado pelo presente, viu? Eu vou ler e vou passar pro meu filho. Meu filho gosta, ele costuma ler Turma da Mônica. Acho que esse aqui vai ser mais legal que a Turma da Mônica. Beleza? Um beijo pra você então, viu, Guido? É velho ele? Quantos anos ele tem? 36 anos. Porra, tem mais ou menos a minha idade, um pouco mais jovem. Capaz de até ter trombado ele em alguma festa da nossa época, então, porque eu tenho 37 para 38. Ele estudou? CLQ. Pode ser que a gente até brigava, porque eu estudava no ângulo, no colegial, e de vez em quando saíam uns pau com a turma do CLQ. Só falta, né? Põe as fotos aí pra nós, ô Kevin. Olha lá. Ah, e essa sou eu e minha mãe. Eu acho que uma das primeiras fotos que eu tenho, talvez a primeira. Sua mãe já partiu Minha mãe também. faleceu jovem, com 60 e poucos anos. Puta, igual a minha. Minha nem 60 bateu. É foda. Olha que bonitinho. Italianona. É. Ah, essa sou eu criança, né? Cara de molequinho. Coisa linda. Isso aí é nas bandas de Sorocaba lá. É Você Piedade, né? Piedade, por aí. Você tem... O Felipe anotou aqui. Vocês são em 4 irmãs? 5, 4 irmãs, nós somos em 5. Você é a quinta, certo? Eu sou a segunda. Tá. Rosela, Roberta, Renata Rosana. e Rosana. Tudo com R. Todas com R, porque a gente até brinca que meu pai, ele queria muito ter um filho. Então, eu era para ter sido Rafael, né? Nasceu Rafaela. Depois era Roberto, nasceu Roberta. Depois era Renato, nasceu Renata. E a última ele já desencanou, vai ser Rosana mesmo, não vai ser. Então... Entendi. Ali foi a dona Nive, certo? É. E o seu pai era o seu Domênico. Domênico. Meu pai viveu até 97 anos. Italianão dos bravos? Quando a gente era criança era um pouco, mas depois que ele ficou velho, ele ficou bonzinho, ficou queridinho. É isso que acontece mesmo, né? Minha avó também é assim, quando é nova, minha enérgico e tal. É, depois vira tudo bunda mole, né? É. Mas antes assim. Certo? E as suas irmãs todas vivas? Todas vivas. Que bom. Todas super mulheres. Você é a segunda. Segunda. E tudo tá em Sorocaba, turma ou não? Uma irmã, a minha irmã mais velha é arquiteta, ela mora em São Paulo. Tá. As minhas outras irmãs moram em Sorocaba agora. Uma é jornalista, uma é nutricionista e uma é administradora de empresas. Muito bom. Então um beijo para 5 R's aí, certo? 5 é isso, né? É isso aí, 5 R's. 5 R's. Muito bom. Olha lá. Olha lá, minha família. Nossa, mas de onde veio essas fotos, será, não? Ah... Então, ali, são as 5 irmãs, tem alguma prima ali, tem 2 primas. Você tá falando da esquerda. É. Eu sou a segunda em altura ali, né? Mais gorduchinha. A mais alta é a minha irmã mais velha, eu sou a segunda. A do meio, que tá com a menininha no meio ali. É. E a mais alta... Ah, não, você é da direita, segunda mais alta da direita ali, Isso. perto do pilar. Isso, ali na frente da minha casa em Sorocaba, a casa que eu nasci. Tá? E a outra foto que tem essa senhora mais de idade é a minha avózinha, a mãe do meu pai, que eu conheci, mas a mãe da minha mãe, a família da minha mãe, eu não conheci. Não veio, né? Não veio, ficou na Itália, né? E você chegou a ir pra Itália lá pra conhecer a turma ou não? Eu fui pra Itália várias vezes, mas já com 18 anos, por aí, 17 anos. Entendi. Que bacana. E ali embaixo também Ali embaixo é a minha mãe com as 5 filhas. Que bacana. Você é da direita. Eu sou a da direita que tá com blusa estampadinha ali. Eu já tô conseguindo reconhecer bem, Filipão. Tô ninja nos negócios. Pode tocar. Olha lá. Ah, e aqui, olha, na frente da minha casa em Sorocaba também ainda. Então, toda a minha família, meu pai, né? O seu pai essa é o pequenininha, barbudo? Esse de óculos. Ah, não, o barbudo era meu gordinho. marido, pai do Guido.
Ah, Pai do Guido, que foi professor da Exalc também, e que eu sou bastante amiga dele até hoje. A gente se separou, mas nossas vidas seguiram, mas a gente sempre manteve contato. como que é o nome dele? Sérgio Moraes. Um beijo pro Sérgio. Ele dava aula de física. Puta, difícil, Ele é físico, né? Ele é físico, matemático, então dava aula de física. Muito bem. E ali, o seu pai é o senhor de óculos De mais óculos, isso. Minha mãe tá de blusa vermelha, com a minha irmã mais velha, né? E aquela bebezinha ali é a minha primeira sobrinha, filha da minha irmã mais velha, Verônica. Muito bom. Pode tocar. Ah, essa é uma foto das meninas da Exalc, as minhas colegas de turma, né? São todas as colegas de turma, e aí tem lá né? Você tá vendo um lá atrás, um engraçadinho. Não, tem uns babaca lá no fundo. Os mesmo, meninos, né? Um bundão lá, né? Fazendo Isso aí no graça. prédio central. Ou não? Na frente do prédio central, exatamente. Não, tem um não, tem dois bigodudos, 3, 4, tem um Tem uns japonês. meninos lá, mas tem um que tirou a tem calça. um mostrando a bunda, agora que eu vi, porra. Tem um que tirou a calça lá. É típico dos exalquianos. Isso tá no nosso álbum, né? Na foto do nosso álbum. Você de tá formatura. vendo, Juliana, que exalquiano é um bicho retardado já faz um bom tempo. Um bom tempo. Já em 81 era assim. Bem. Oi? Tem um outro Eu que só ficou achei- atrás, outro menino, é Eu verdade. só achei uma bunda ali. Ah, tá. Tem um outro, uma outra. Quem tá lá. fudido, na verdade, é o que tá com o cangote no meio das duas ali, ó. Tá, peraí. Minhas colegas de turma. Cadê você, Rafa, nessa foto? Eu tô de blusa de listinha azul ali, um cabelo meio comprido. Ali. A quarta, deixa eu ver, 1, 2, 3. Na quarta linha, a quarta da direita para a esquerda. Ah, você tá de blusa de branco de listadinha ali. Isso. Essa daqui? Não. Lá. Aqui. Essa aí, exato. Ó, tá aparecendo também nessa daí, tá parecendo o recepcionista do Jangada com essa blusa aí. Pode tocar. Tempo bom, né? Aí eu, adolescente, antes de entrar na Exalc, de vestidinho branco, e aqui na formatura da Com Exalc. respeito, você tá bem ajeitada, né? Muito bem. Certo, Ju? Formatura, tempo bom demais. Ah, é bom, hein? Dá uma saudade, rapaz. Nem dá. Quando que é o seu quinquênio? Hã? Quando Meu que é o quinquênio é seu? ano que vem, 45 anos. Você faz ano que vem. Esse ano é o meu, só que eu faço 15, né? Ah, já que tá delícia, na hein? organização da festa. Que delícia, 15 anos, muito bom. Muito bom. Aqui eu com meu filho, recém-nascido, acho que quando eu cheguei em casa da maternidade, e ele chorava muito. Deu trabalho. Todas as fotos que eu tenho dele pequenininho, ele chorando, porque ele não dormia e não comia. Então, comia muito pouquinho, mamava muito pouquinho, aí ele não conseguia dormir, chorava. E eu sempre pergunto para ele, por que você chorava tanto, criatura? Porque depois dos 2 anos, nunca mais deu trabalho. É. Foi um menino maravilhoso, não foi adolescente, não teve aquelas coisas de adolescente. Não deu trabalho. Não, nenhum. E era estudiosíssimo. Exageradamente até. Ele queria ser o melhor, ele queria ser o primeiro. Então, nunca me deu trabalho. Nunca precisei olhar se ele fez lição de casa ou não. Você tá puxando o saco É dele verdade. aqui pra nós, ó. Só porque ele vai assistir entrevista aqui. As minhas colegas falavam assim, que eu ficava assim, eu tinha assim, não queria que ele fosse tão exagerado assim. Então eu ficava assim, filho, vamos pra praia. Esse final de semana ele falava, não mãe, tem prova. E eu falava assim, mas você já fechou, já tem nota suficiente. Não posso e tal. E as minhas amigas falavam assim, o que você quer? Você é o poste que mija no cachorro, você quer desvirtuar o menino. Mas não é que eu não queria desvirtuar, eu queria que ele não sofresse em querer ser o primeiro e melhor e tudo, que tava bom se ele tirasse 8, né? Puta, eu sou bem assim, cara. Esse dia chegou minha filha, ai pai, tô ruim, tirei. Só que a minha filha é meio Caxias, né? Ai, tirei Melhor nota ruim. A coisa. pergunta é a seguinte, você passou? Não, passei, mas é nota ruim. Eu falei, foda-se, você passou, tá bom. Bom, então já que você falou do seu filho, tá elogiando, eu vou dar uma caguetada numa das histórias que ele mandou aqui pra gente. É verdade que você ele entregou na festa uma semana antes da festa de aniversário? Sim. Sim, o que aconteceu? Conta aí pra nós. Obrigado, Sim. viu, Guido, por caguetar aqui a sua mãe. Ah, que vergonha. Tem 4 causas aqui que eu vou perguntar Ai, todos. meu Deus do céu. Então, ele foi convidado para ir no aniversário do amigo, né?
Eu peguei o convitinho, comprei o presente e tal, olhei lá, falei, sábado, beleza. Peguei, 3 horas da tarde, era o aniversário do amiguinho. Eu peguei, pus ele no carro, levei pro aniversário. Toquei a campainha do apartamento e tal, a mãe, Marlene, ela chama, uma querida também. Marlene abriu a porta e eu falei, trouxe o Guido pro aniversário. Ela falou assim, olha, Rafaela, se você quiser deixar ele aqui, tudo bem, mas o aniversário é no sábado que vem, viu, não é? Mas faz parte. Eu tinha muito medo de esquecer ele em algum lugar, sabe? Então acho que até me adiantei para não ter que... E qual que foi a história do Ginkgo biloba? Do Ginkgo biloba. Nossa, ele lembra realmente... O Ginkgo biloba foi assim, porque eu sempre fui um pouco atrapalhada e esquecida das coisas, né? E aí... Ele sempre pegou muito no meu pé, porque eu esqueci, não sabia onde estava a chave do carro, essas coisas, né? Eu sei, minha esposa é assim também. E aí, então, um colega me deu um remedinho de ginkgo biloba para memória, né? E falou, olha, toma que isso aqui é bom para você, ajuda na memória, ginkgo biloba muito bom, tal, não sei o quê. Tá bom. Nunca achava o ginkgo biloba, daí eu falava, Guido, onde está meu remédio para memória? Então ele guardou isso daí, que eu não sabia onde estava o remédio para memória. Mas você tá atrapalhada até hoje ou tá melhor? É que eu sou super, né? Todo mundo que é super não dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, continua atrapalhado. Vai, tá bom. Volta lá, meu filho, nas fotos. Aí é o Guido pequenininho, o Guido bebezinho chorando. Pode passar. E você tomou de chorão aqui também, viu, Guido? Aí também, várias fases dele, né? Com já maiorzinho, sempre super querido, menino maravilhoso. Filho, não tem nenhuma reclamação dele. Você já é avó? Ou não sou ou ele avó. Pretende não ser? Então, eu bem que queria, né? Uhum. Só que ele e a minha norinha ainda não decidiram. E não sei se vão decidir algum dia. Então eu já tratei de adotar um netinho. Adotei um netinho que é filho de uma mãe solo e precisava de ajuda e não precisava de uma avó e eu precisava de um netinho, então eu adotei meu netinho que me chama de vovó. Coisa mais lindinha, chama Isaac. Isaac, um beijo no seu coração, espero que essa entrevista chegue. E tem 2 aninhos ainda. Ele Mas vai chegar uma hora. O bom da internet é isso. Muito bom. Ô Guido, deixa eu dar uma dica. O negócio, filho, não pensa muito não. Escapa na curva, vai pra cima, que depois nós vamos ver o que acontece, certo? Vai eu por quero mim. meu neto. Eu também acho, então. Tá com o pau, filho. Vamos lá. Você vai dar os seus quadrinhos pra quem depois, porra? Toca o barco. Então, aqui estamos em viagens, né? Na Itália. Só lugar ruim também. Né? Na China, essa de baixo que tem uns picos assim. Da esquerda aqui é Itália, deve ser assim. Aí é na Itália, Você sabe que olhando assim o seu filho agora depois de velho, o rosto dele não é estranho não. Né? O de cima ali é O de cima é na Noruega, nós fomos ver a Aurora Boreal. Puta, é legal isso, porque falaram que é um perrengue pra ver essa porra aí, é mesmo ou não? Que você tem que ficar caçando, aí acorda cedo. Tem que ficar caçando. E fica é da hora mesmo? Assim, na verdade na foto sai mais colorida do que é normalmente, tá? Então, e depende muito do dia, porque tem que ter tempestade eletromagnética e tal, né? Então tem épocas que você vê mais colorido, mais bonito, mais intenso. Mas assim, é uma emoção de qualquer forma, né? E a gente foi lá para a Noruega, no norte da Noruega, e a gente contratou um serviço de caça. Né? De aurora, né? É uma van, né? E ela vai tudo aquecida, porque é um frio total, né? Então você sai da van, fica uns 5 minutos lá e já tem que voltar para a van para se esquentar um pouquinho, né? E aí eles ficam no celular, um comunica com o outro, eles olham se tem um programa para saber onde vai estar aberto o céu, onde vai aparecer a aurora boreal e ficam andando, né? Você fica a noite inteira andando, caçando a aurora boreal. É lindo. Perrengue do cacete, então. Mas é lindo. É legal, mas é foda. O nego acha que vai chegar lá, vai ver... Não. Tô na balada de Deus aqui, é foda. Entendi. E na China, né? Tem aí Qual na que é da China. E essa fotinha aqui da direita é quando meu filho se formou, né, em engenharia elétrica lá em Florianópolis.
na lugarzinho UFSC. ruim também que os caras arrumam para fazer faculdade, né? Florianópolis, e bora lá, deve ser horrível, né? E a escola é bárbara, né? É uma federal, é uma das melhores do Brasil. Você tá falando da China, essa é aqui do meio das montanhas ali. Isso, nesses picos aqui, Tá, né? ali. É na China. Conhece quantos países, Rafa? Há uns 40, mais ou menos. Que legal, hein? Faz tempo que eu não conto, mas acho que uns 40 eu conheço. E continua viajando. Continuo viajando. Esse ano eu vou viajar bastante ainda. Vai aumentar para os 43 esse ano. Tá com o pau, tem que fazer isso aí mesmo. Muito bom. Passa aí, meu filho. Ai, a minha casinha nos Estados Unidos. Aqui foi o período que eu fiquei nos Estados Unidos. Esse menino que está na frente é o meu filho, né? A minha norinha está de blusa cor-de-rosa. Tá. E esses dois que estão junto com a gente, a Camila e o Pedro, eles são o Pedro é filho do Gaspar Kondorfer. Tá? E eles me ajudaram muito quando eu fui para os Estados Unidos. O Gaspar botou o filho dele que estava lá fazendo mestrado para ficar tomando conta de mim, para me ajudar a estabelecer. Concierge. Fiquei muito amiga deles. E essa casinha aí, ela tem muita história. Gaspar ficou nela e eu fiquei 1 ano nessa casinha. E tem uma história que eu lembrei no caminho de hoje, que eu ia... Então, essa casinha ela é dentro do campus da Universidade de Belgrade, lá, né? Do campus de Belgrade. E aí, o escritório está meio perto ali, mas tinham assim uns 200 metros para chegar até o escritório. E todo dia eu ia de manhã cedinho e tal, e um dia apareceu um pavão. Apareceu um pavão bonito, andando ali e tal, ninguém sabia de onde tinha vindo e tal. Aí as secretárias começaram a comprar ração, né, e punham para ele. Então a gente chegava de manhã, o pavão estava ali na porta esperando para comer a ração, né? E aí eu chegava e eu falava com o pavão. Então eu chegava assim, "Hi, guy, how are you?" E no que eu falava com ele, ele ficava todo derretido, ele abria o rabo assim, aquele lindo. E aí as secretárias, ele gosta de você, olha, ele gosta de você. E todo dia eu, "Hi, guy, hi, guy." E aí ele deixava eu passar a mão nele. Eu passava a mão na cabeça dele, falava com ele e tal, todo dia. E às 5 da tarde, 5h30 mais ou menos, ele ia nessa escada aí que você está vendo, na portinha da minha casa, e parava ali. Aí eu descia, falava com ele de novo, 5 da tarde, conversava uns minutinhos, ele pegava, seguia em frente e ia dormir numa dessas árvores que está mais para frente aí da casa, todo dia. Ele ia lá, 5h30, ele chegava na porta, começava a escurecer, ele ia embora para a árvore dele e dormia. Um belo dia desapareceu o peacock. Aí todo mundo, cadê o peacock? Cadê o peacock? Sumiu, ninguém mais soube. E a gente falou, algum bicho pegou, porque nessa estação tinha alligators, né? Tinha vários alligators. Não achamos nenhuma pluma dele, nenhuma pena, nada, sumiu. E não deve ter sido roubado, porque nunca sumiu nada dessa estação. Será que não virou Chester, não? Foi pra mesa de alguém? A história do peacock, que era meu amigo. Então você é muito amigo de Gasparzinho, um dos únicos gaúchos que eu conheço que entende cana. Sou muito amiga e sou muito grata ao Gaspar, porque ele me ajudou muito nessa fase, me ajudou muito. E foi sempre um amigo super querido. A esposa dele é um amor total também. Gosto muito da família. Ele já era marrentão? Não, tia, não funciona! Exatamente assim. Vai me xingar quando ele vier aqui. Você está convidado, viu, Gaspar? A gente já se encontrou algumas vezes, mas eu vou formalizar para ele. Agora que ele está aposentado, então Sim, dá mais ainda para ele. Gaspar é uma pessoa muito importante no setor, né? Ele é assessor de usinas, ele é muito bom. Muito bom. Muito E bom. trabalha mais ou menos na tua linha de pesquisa, sim, né? Sim. Dá para trabalha trocar no- figurinha legal. Sim. Muito bom. Tem mais fotos? Em Veneza. Puta que E pariu. aqui, olha, essa que tá de blusa azul aqui, nós estamos na Patagônia, é a esposa do Gaspar. Essa a daqui? Tida, é. Tida? Aí, Tida. Um beijo Clotilde, pra você, Tida. Clotilde, ela chama. Não, pra mim é Tida agora. É, Tida. E ali é o que, a muralha? Ali não é a muralha, mas é na China. É um daqueles mosteiros grudados na pedra, assim. Esse dia que a gente foi, tava um frio muito, muito, muito frio. Dos países que você foi, nós estávamos conversando que o Kevinho e a Tiffany têm que ir para uma lua de mel. Dos 40, você vai falar para ele, vai qual que você acha que é bacana? Olha, todos os países têm seus encantos. Certo. Cabe a você conhecer, estudar e cabe a você descobrir, né?
Mas tem uns países, assim, eu, por exemplo, gosto muito de história, de arqueologia, né? Então tem uns países que para mim são fantásticos, tipo Egito, tipo a Itália, que tem muito romanos ainda, toda aquela coisa. A Itália é fantástica, a Itália não tem como não gostar. Aqui você está enviesada também, mas tudo bem, eu Mas concordo. a Itália tem história, tem arte, tem cultura, e assim é muito próximo da gente, a comida, tudo. Então é muito difícil para um brasileiro não gostar da Itália. Mas assim, os meus preferidos, depois de tudo que eu conheço, Camboja. Puta, eu nunca ia esperar que ela falasse Camboja, porra. Itália eu deixo de lado, tá? Porque eu tenho toda essa ligação, mas Camboja e Turquia. Puta, que legal. Eu vou pra lá agora, nessa que eu vou fazer. Turquia é muito linda, muito linda. A minha mulher tá animada, ela se animou depois que ela assistiu umas séries turcas, aí ela entende de tudo, aí nós vamos lá. Depois a Turquia é muito legal. E eu não vou implantar cabelo para aqueles chifrudos que estão perguntando, tá? Turquia. Kevinho, anota aí, Turquia, certo? E traje grego você já tá, Tiffany. Mas a Europa toda, né? A Europa é uma caixinha de joias, todos os países são preciosos. Eu vou te falar só um que eu acho bonito, mas eu não gosto muito de falar não, que é Paris. O parisiense é muito xarope, sendo bem sincero. Pode me xingar eu depois, mas é verdade. É bonito pra cacete, história, lindo, né? A França torre, é linda. o diabo, legal. Puta, mas eu tive umas experiências lá que eu sentei na vara. Mas tá bom. Mas se você não conhece, tem que ir. Próximo. Nossa, olha aquela foto de cima ali, ó. A foto de cima está Pedro Henrique. Confirmou que vai vir aqui. Da minha turma. Turma de 81 da Exalc. Purpurina. Rafael Otto, né? Mocinho, menino ainda. Godofredo Duvitti, Zé Paulo Stupiello e eu. Né? Esse foi algum evento que a gente estava, não sei, tem que olhar lá o troféuzinho, deve ser algum evento da STAB. Né? Desses aí todos estão meio certo para vir. O Pedro já falou, é só questão de data. O Purpurina, porque é o seguinte, a brincadeira é que eu só trago velho aqui no Chupacana. O Purpurina é novo ainda. Mas então, eu vou começar a trazer esses caras novos, e o Purpurina já topou, é só questão de a gente acertar a data, para depois isso aí ficar num registro para ele ver daqui 30 anos. O velho Vitti já veio e o Zé Paulo, que é o mais monstro, não quer vir aqui. Tá redio. Embaixo, a foto de baixo, em Cuba, pelo carro dá para você ver, em Cuba, eu, Márcia Muton e Zé Paulo Stupiello. Dona Márcia Muton ali? Que legal. A Márcia tá com uma agenda aqui, né? Pra vir. Vem cá, bicho, pra cá pra você assistir, pode ser coisa. Tá vendo? Então tá bom. Depois você vai vir mostrar os seus mullets aqui. E ali na foto da direita? Na foto da direita é lá no centro de Cana, em Ribeirão Preto. É o Carlos Sainz, é um pesquisador lá da Costa Rica. Eu, Marcos Landel, a Marta, é a que está organizando agora o congresso na Colômbia. Ela é colombiana, ela é da Tecnicanha. O Zé Paulo Stupiello e a Silvana, que é pesquisadora do IAC lá em Ribeirão Preto. Muito bom. Você sabe que nós vamos desse da Colômbia. Uma vez eu fui para lá. No Tecnicanha. Que tem a Socanha também, não é isso? Tem. Tecnicanha, mas a gente vai nesse... Tem a Senicanha também. Senicanha é o instituto de pesquisa deles lá da Colômbia, muito bom. E aí vai ter agora o evento lá. Vai ter o congresso do ISSCT. Isso, eu só não vou porque eu vou estar lá na Turquia, senão eu que ia para lá, me fudi. Mas tá bom, me fudi, mas ganhei, vamos em frente. Ali eu e a Leila, numa aula... Mentira! A Leila de camisa azul, naquela primeira foto. Numa aula do nosso curso de cana, é um curso virtual, mas nós temos aula presencial, algumas aulas presenciais, né? E ali a gente está na aula. Faz tempo, hein? Faz bastante tempo essa foto. Muito bom. Uns 20 anos, pelo menos, acho. E a foto de baixo, eu estou na Índia, inaugurando... porque eu paguei vários micos nessas minhas viagens, né? Eles me pegam para tudo, né? Então ali eu estou lá ajudando a cortar a fita da inauguração de alguma coisa que nem me lembro mais. Ali está o professor Solomon, que ele está de terno ali na esquerda, do lado da moça de vermelho. O de bigodinho ali. Isso, meu amigo até hoje. Depois atrás de mim tem um chinês que é o professor Li. Ele é diretor, é uma pessoa super importante na China, na área de cana. Tá? Na China? Na China, Que ali está a China, Brasil, Índia, né? Nós fomos convidados ali para esse evento, que foi o aniversário dos 60 anos
do Instituto, que eu Esse aí contei é toda a história. Isso. Isso. Ah, aquilo ali é o E-Sharp. Que Acho você tá que no isso pescoço. mesmo, é. Ah, Aquele agora ali é eu o E-Sharp. associei. Aquele ali é o E-Sharp. Bom, na foto da direita, eu e Samira. A Samira, ela hoje é pesquisadora também do Centro de Cana. E na época ela era aluna, foi minha co-orientada também. E ela estava aí apresentando, acho que na iniciação científica do IAC, no congresso. E faz muito tempo essa foto. Pergunta Uma nada a cara ver, de menininha ainda. Como é que está a questão de recurso no EAC? Vocês estão recebendo apoio? Como é que está, Rafa? Se você puder falar também, você fala, não quero falar dessa merda. Não, olha, o IAC sempre passou por fases muito difíceis, né? E nós estamos numa fase muito difícil de não ter concurso, né? E faz muitos anos, né, que não tem concurso para repor. A população dos pesquisadores é toda velha já. E, assim, exceto um ou outro que está na faixa de uns 45, 50, o resto está tudo com mais de 60, ou até chegando perto de 70. Precisava de concurso para repor. Só que o salário inicial é muito baixo, não atrai ninguém. Tá? Então, o último concurso que teve já faz uns 10 anos, nós perdemos quase todo mundo, porque o pessoal saiu para procurar outra oportunidade, o salário é muito baixo. Então, assim, a gente não tem reposição salarial e não tem reposição de pessoal. Aí fica difícil. Então, está bem em crise. Parecido com o ensino público que está também, né? Que na universidade sofre parecido também, né? É, complicado. Mas vai melhorar. Tomara. Vamos orar e votar melhor. Vamos em frente. Ah, que delícia. Lá em cima é no escritório da Universidade da Flórida, né? A história que eu contei do Peacock fica atrás desse prédio, né? Na porta de trás. Aqui nós estamos na porta da frente, da entrada do prédio. Aqui à direita é o professor Robert, que eu adoro essa foto, que eu falava para ele, olha, é mais N menos N. Mais nitrogênio, menos nitrogênio. Parece aquelas fotos de... Ele é bem grandão, altão, né? Tem 2 metros de altura e tal, e eu pequenininha na foto, então... Parece mais nitrogênio e menos nitrogênio, né? Controle... Aquela foto do meio, ela é lá na estação de melhoramento do IAC, na Bahia. Tá. Né? E aí eu tô com o dono da Jales Machado. Ah, o Otavinho. Otavinho. É. O Otavinho também eu vou convidar ele para vir aqui. Ele é bacana, muito legal, porque ele é uma pessoa fantástica. Ajuda a chavecar ele. Sim. A Jales é cliente nossa, né? Mas até para essa turma sair do Goiás e vir para cá. Mas acho que ele atende, viu? É. Porque ele, assim, é muito amigo do programa Cana do IAC, ele gosta muito do Marcos, de todos nós, e a gente gosta muito dele. E a Jales e é uma puta de uma top, empresa. né? A Jales é top. Quando fui a primeira vez na Jales, então, lá no meio de Goiás, né? Sim. Vai, horas e horas de carro e tal. De repente, eu falei assim, é o Brasil que deu certo. A Jales Machado é o Brasil que deu certo. Ele tudo lindo, tudo perfeito. É show de bola. E lá na última fotinho na esquerda é no Vietnã. No Vietnã. A TTC é uma usina, eles me convidaram para ir num evento lá e eu estive lá no Vietnã. Muito diferente o sistema de produção do Vietnã do Brasil? Agrícola é. Diferente em que... Eles têm pequenos talhões, né? E mecanização muito rudimentar ainda. Então, mão de obra muito intensiva na produção. Muito intensiva. A Tailândia é mais adiantada. A Tailândia é o país que domina a tecnologia na Ásia, né? Na cana, na área de cana. E o Vietnã não é tão inferior, mas ele fica atrás da Tailândia um pouco, né? E outros países estão começando, Singapura, próprio Camboja tem um pouquinho, enfim, eles estão atrás, um pouco mais atrás, né? Você sabe que isso é um ponto importante, Felipão, porque a turma acha que o Brasil é bunda mole e nós estamos na vanguarda da... Super vanguarda. Assim, a turma fala, Brasil... Cara, nós somos fodidos. Super vanguarda e com muita distância do segundo, que Exato. É a Índia. Né? Muita distância. A distância do primeiro para o segundo é bem grande. Porque a gente vai nessas coisas, a turma fica falando da Austrália, porque a Austrália é aqui, a Austrália é lá, a Austrália é aqui. Realmente, os australianos são muito bons na questão de mecanização, mas também, né? Duas usinas grandes nossas bate a... A Raizen é maior que a Austrália inteira. Maior que a Austrália inteira. Tá? O nível de técnica, Juliana, aqui é fudido, tanto de produção como de mecanização. É fudido mesmo.
Pode tocar. Ó. Ah, então, ali nós estamos, tá vendo, com 2 troféus? Esses são os troféus que ficaram lá na mão de todos os indianos que eu contei, que eu tive que abrir a mala para mostrar o que era, o que não era, tal, né? E, bom, e as outras 3 são as minhas homenagens que eu gostaria de fazer hoje aqui, né? É seu. Aqui. Ao Luiz de Queiroz, né? Que... Esse aí todo mundo... não tem como a gente não ser grata a ele, né? A cana-de-açúcar, que eu aprendi a gostar, né? Que na época de graduação eu olhava meio assim para a cana-de-açúcar, né? E depois, hoje em dia, eu acho uma cultura fantástica em todos os aspectos, né? E a outra é a que eu sempre tiro foto com as mulheres do campo, com as mulheres da cana, né? Então, eu acho assim que se a minha carreira servir como estímulo e como incentivo para as mulheres, eu já fico bastante feliz. Então, eu sou muito grata a todas essas mulheres que trabalham na cana e principalmente as que estão, né, nesse trabalho do dia a dia, no campo, que é mais duro, porque elas merecem todo o nosso respeito. É isso aí. Muito bom. E vou falar um negócio, já que nós estamos falando da mulherada, fazer alguns jabás e alguns reconhecimentos. Tem um livro, aquele da Luciana, né? Sim, As Mulheres da Cana. As né? Mulheres da Cana. Depois vocês dão uma olhada aí, eu vou pedir para a Lu ver se tem até alguma versão digital, mas eu acho que sim. Tem sim. É muito legal, Juliana, para você que gosta da mulherada aí. Lá a Luciana ela fez um compêndio de mulheres, né, que tiveram protagonismo aí dentro da produção de cana. Obviamente a Rafaela está lá. E o que eu fico legal é porque tem umas meninas que estão lá que são colegas de turma minha, como a Alabama que está lá, tal. Então tem uma turma já muito legal. É um negócio bacana de conhecer. E tem uns eventos agora, pipocando os eventos das mulheres da cana. A Luciana é uma jornalista da área de cana e ela promove todo ano lá no Centro de Cana em Ribeirão um encontro das mulheres da cana. E ela põe 600, 700 mulheres, nem cabe todo mundo lá no evento dela, das mulheres da cana. E é muito legal. São muito legal. Poucos cuecas infiltrados. Um que eu vi lá era o Zé Paulo Estupendo. Alguns homenageados, exatamente, né? Alguns homenageados. Estava lá. E uma outra coisa que eu queria falar, a mulherada está avançando no campo de maneira, né? Você pega assim, tratorista. Sempre foi coisa para, né? Era só homem que tinha. Você vai ver as mulheres, operadora de colhedora, operador de trator, mulher que senta na boleia do caminhão. Aí você chega lá para ver o trator. Não, o senhor vai subir no trator? Vou. Tira o sapato. Tira o sapato para entrar aqui, tudo certinho, elas tudo cuidam bonitinho, muito bem da desempenho máquina, fudido. né? Não, homem, né? Cavalo, com aqueles dedos de Eu vi um borracheiro. depoimento de uma delas, da colhedora, ela fala, não, isso aqui é a minha casa, eu passo grande parte do meu tempo aqui dentro, então tinha florzinha, tudo limpinho, lustrado, bonitinho, tudo arrumadinho. Elas cuidam muito bem das máquinas. A mulherada tá dominando o Paranauê mesmo. Tem atenção, assim, com manutenção, com cuidado da máquina, né? Muito legal. Isso aí. Tem mais foto? Aí. Ah, esse aqui é o Jorge, né? É o meu atual companheiro. Namorido foi colocado aqui pra mim. E aí meus gatos, que eu moro com eles. Como chama? O senhor Sácaro e o outro Piscinaro, chama? O amarelinho era para se chamar Brad Pitt, porque ele é loiro e tal, né? E o outro era o Tony Soprano, porque eu assistia na época a Família Soprano. Não é possível. Só que o Brad, a minha faxineira, né, Piracicabana, ficou Fred. Então é o Fred e o Tony. O Tony manteve. Muito bom. São meus dois queridos gatos. O seu namorado, cadê o nome dele aqui mesmo? Jorge. Um beijo pra você, viu, Jorge? Você é um cara de sorte. Faz quantos anos você tá com o seu namorado? 9 anos. 9 anos. Muito bom. Um beijo pra você, Jorge. Aí vocês estão viajando também, né? É. E aqui é meu pai querido com minhas irmãs, eu e minhas irmãs. 97 anos. 97. Aí deve ter sido o aniversário dele, tá vendo o aniversário de 97, Sim. com a taça escrito Domênico 97 ali, ó. Foi o aniversário dele em julho e depois ele faleceu em, acho que agosto, final de agosto, alguma coisa assim. Mas vocês são de sorte, hein? Imagina poder conviver com um pai e com uma mãe até 97, 100 anos de idade. Não, lúcido ainda, Então, a lúcido. melhor coisa, né? Ele Porque assim...
Estava começando a confundir, mas assim, a maior parte do tempo muito lúcido, contava histórias, conversava muito com a gente. Isso é ter sorte Um exemplão para mim. É verdade. Isso é ter sorte da vida, poder conviver com o pai até velho e ficar lúcido, né? Porque se fica fudido aí é foda, né? Mas Ele tava bem ainda, meu pai. Muito bem. Ó, muito bom, viu, Rafa? Tem mais algum ponto que você quer colocar das fotos aí? Da coisa? Eu acho que não. É duro, né, ver foto. Eu sentei aí no meu, comecei a chorar que nem criança, precisa parar a entrevista. De tão coisa. Bom, eu queria te agradecer. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui. E estar aqui não, né? Contar com você na presença do programa. Sinceramente, eu acho que nós vamos repetir essa entrevista. Vou até pedir para você deixar uma mensagem para você, porque você é jovem, apesar de você ter aqui os seus 65 anos. Se tudo der certo, você vai bater Com que nem o seu 85, pai vou com tá 97, aí a gente vai refazer essa entrevista. Uau, tomara. O que você falaria para a Rafaela daqui para frente? Ai, olha, pra mim eu não sei o que eu falaria. Eu espero que eu esteja bem de cabeça, que eu não fique tão... Isso é a melhor coisa. Eu prefiro bater com as botas antes, mas vamos lá. Mas pra você, eu queria falar uma coisa. Pra você e pra todos os meus amigos, você representando aqui todos os meus amigos, minha família e tudo mais. Eu gosto muito de uma frase do Carl Sagan, que fala o seguinte, que diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, né, dividir um planeta, uma vida, um momento com você, com meus amigos, com a minha família, meu filho, foi sempre um grande privilégio. Né? E a gente tem que valorizar isso. Eu concordo. Né? Então, se for para brigar, que seja por uma causa muito, muito justa, porque senão vamos viver em paz, né? Vamos aproveitar esse privilégio que é dividir o mesmo tempo, o mesmo espaço com pessoas tão bacanas que existem, né? Você vai fazer eu chorar daqui a pouco? Pelo amor de Deus. Então, eu também. Muito bom, brigadão, viu? Muito bom. Quanto tempo deu de entrevista, Ju? Você quer fazer alguma pergunta? 1h40. Muito bom. Eu vou fazer Bastante, o último né? pedido. Bastante? Você não viu a do Vico. O Vico nós precisamos parar para mijar. Acho que De tanto caos que ele tinha para contar. Quantas horas ele falou? Nós paramos para mijar 2 vezes. Não, o Vico, depois você vai ver a dele, vai sair. Deu umas 3 horas e pouco de entrevista. Aí você perguntava um negócio para ele. Você conhece o Vico, né? Ele começa a responder, aí depois ele vai aqui, depois ele vem para cá, daí ele volta aqui, mas foi fantástico. Último pedido que todo mundo aqui no Chupacana faz, você tem que olhar para a câmera aqui, Rafa, que está fechada em você, e falar Chupacana Show. Que delícia. Já pode? Toca o pau. Chupacana Show! Viva! Uma salva de palmas. Que delícia. Foi animal, gostei. Muito obrigada. Vai fazer um sucesso. Ah!